No primeiro capítulo de Asas do Amor, uma história de destinos e segredos começa a se desenrolar. É uma manhã tranquila em Istambul, e por trás da beleza da cidade, escondem-se vidas prestes a se cruzar de forma inesperada. A vida segue seu curso, mas o destino prepara um encontro que mudará tudo. Leila acorda cedo, como todos os dias. Seu pequeno filho, Yusuf, ainda dorme, com o rostinho sereno, sem imaginar as preocupações que pesam sobre o coração da mãe. Leila vive uma vida simples, mas difícil. Carrega o peso de um passado conturbado e o medo constante de não conseguir dar ao filho o futuro que ele merece. Sua meia-irmã, Ayla, com quem divide o pequeno apartamento, é uma mulher prática, fria, que frequentemente a julga por suas escolhas. Entre as duas, o convívio é tenso, recheado de pequenas discussões e lembranças amargas. Enquanto prepara o café, Leila recebe uma ligação. É uma oportunidade de trabalho, uma vaga temporária como intérprete numa importante empresa. O homem que a contrataria é Asmet, um empresário poderoso, conhecido pela sua postura firme e misteriosa. Para Leila, aquela era mais do que uma chance de emprego. Era uma esperança. Do outro lado da cidade, a história de outro coração inquieto se desenrola. Alper é um homem jovem, bonito, dono de um olhar profundo, mas marcado por uma certa tristeza. É casado com Berna, uma mulher elegante, mas fria e distante. Juntos, têm uma filha pequena, Nil, que é o maior tesouro de Alper. Ele sonha com uma vida simples e amorosa, mas vive aprisionado num casamento em ruínas, sustentado apenas pelas aparências. Naquela manhã, Berna se arruma apressada para sair. Ela tem um encontro com as amigas para um café e uma sessão de compras, mas esquece completamente de buscar Nil na escola. Alper, ao descobrir, sente o sangue ferver. Ele chega em casa e a confronta, e o diálogo entre eles é duro, cheio de ressentimentos. Berna o acusa de ser ausente, de pensar apenas no trabalho. Alper, magoado, diz que o que destrói o casamento deles não é a falta de tempo, mas a falta de amor. As palavras ficam no ar, cortantes. Berna se cala, mas dentro dela cresce uma certeza: aquele casamento acabou. Enquanto isso, Leila chega à empresa de Asmet. Veste-se com simplicidade, mas há algo nobre na sua presença, uma serenidade que chama atenção. Asmet, um homem mais velho, de olhar intenso e voz grave, a recebe em seu escritório. Ele fala sobre negócios, sobre viagens e sobre a necessidade de uma intérprete discreta e confiável. Leila ouve atentamente, traduziu algumas frases de teste e, por fim, ele a contrata. Há algo na forma como ele a observa, não com desejo imediato, mas com curiosidade. É como se quisesse entender quem é aquela mulher de olhos tristes. No almoço, Leila come sozinha no refeitório da empresa, enquanto observa as pessoas ao redor rindo e conversando. Ela pensa em Yusuf, em como a vida dela se tornou uma sequência de lutas silenciosas. Mas mesmo em meio à solidão, há um brilho em seu olhar, uma força que nem ela mesma percebe possuir. Naquela mesma tarde, Alper está no restaurante com o amigo Engin, que tenta animá-lo. Engin é o oposto de Alper, extrovertido, brincalhão e sempre com uma nova história para contar. Ele diz que Alper precisa viver, sorrir, sair daquela vida fria. Alper sorri, mas é um sorriso triste. Não é fácil, responde ele. Quando tudo que você construiu começa a desmoronar, até o ar parece pesado demais. Engin muda de assunto, fala sobre o restaurante que pretendem abrir juntos. Alper se anima um pouco. O restaurante é seu sonho, seu refúgio, o símbolo de uma nova vida que ele ainda acredita poder ter. Enquanto isso, Berna se encontra com Onur, um homem charmoso, de fala suave. Eles conversam num café elegante, longe dos olhos curiosos. Berna confessa que quer se separar de Alper, que está cansada de fingir. Onur a escuta com atenção, mas há algo em seu olhar que não é puro interesse, é cálculo.
Ele vê em Berna uma oportunidade, um caminho para se aproximar da fortuna que ela e Alper compartilham. A tarde cai sobre Istambul, tingindo o céu com tons dourados e rosados. A cidade se prepara para a noite, e os corações de Leila e Alper seguem batendo, cada um preso à sua própria dor, sem imaginar que o destino já está escrevendo o momento em que suas vidas se cruzarão. No fim do expediente, Leila recebe uma mensagem de Azmet pedindo que ela o acompanhe a um jantar de negócios. Ela hesita. Nunca gostou de se envolver com a vida pessoal dos patrões, mas ele insiste, dizendo que precisa dela apenas para traduzir. Ela aceita, sem saber que essa decisão mudará o rumo de sua vida. À noite, no restaurante, Azmet surge impecável em seu terno escuro. Ele é respeitado por todos, mas há algo inquietante em seu olhar. Durante o jantar, ele observa Leila mais do que deveria. Entre uma tradução e outra, faz perguntas pessoais. Se é casada, se tem filhos, o que a fez escolher esse trabalho. Leila responde com sinceridade. Fala de Yusuf, do divórcio difícil, da luta para recomeçar. Azmet escuta em silêncio, e no fim do jantar, elogia sua força. Mulheres como você são raras, Leila, diz ele, com um leve sorriso. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Alper chega em casa à tarde. Berna está sentada na sala, esperando por ele. A tensão é palpável. Precisamos conversar, ela diz. E pela primeira vez, Alper não tenta evitar o confronto. Ela confessa que quer se separar, que não o ama mais. Alper sente o chão sumir sob seus pés. Ele tenta argumentar, fala da filha, da família, mas Berna está decidida. Você merece alguém que te ame de verdade, diz ela, friamente. Ele fica em silêncio, com o coração em pedaços. Na manhã seguinte, o sol nasce sobre Istambul, iluminando os telhados, os mercados, as ruas cheias de vida. Leila caminha até o ponto de ônibus com Yusuf pela mão. O menino sorri, fala sobre a escola, e ela sorri de volta, escondendo cansaço. No mesmo horário, Alper caminha sozinho pela beira do Bósforo, tentando colocar em ordem os pensamentos. Ele sente que precisa mudar, que precisa se libertar da vida que não o faz feliz. O destino começa a traçar as linhas do encontro. Um telefonema muda tudo. Azmet pede a Leila que o acompanhe em uma viagem de trabalho, prometendo um pagamento generoso. Ela aceita, acreditando ser uma boa oportunidade. O que ela não sabe é que Azmet começa a vê-la não apenas como funcionária, mas como alguém que ele quer manter por perto. Enquanto Leila se prepara para essa nova fase, Berna toma uma decisão impulsiva. Ela marca um encontro com Onur, planeja sair de casa e começar uma nova vida com ele. Mas o destino, mais uma vez, tem outros planos. Um acidente muda tudo. O carro de Berna sofre uma batida forte no caminho. A notícia se espalha rápido. Alper recebe ligação que vai mudar sua vida. Berna está morta. O mundo dele desaba. Entre lágrimas e desespero, ele abraça a filha e promete protegê-la a qualquer custo. Engin, seu fiel amigo, fica ao lado dele, ajudando-o a enfrentar o luto. Enquanto isso, Leila, sem saber de nada, segue com sua rotina, preparando-se para viajar com Azmet. O homem, cada vez mais obcecado por ela, começa a mostrar um lado mais sombrio. Controlador, dominante, ele se aproxima de Leila com a desculpa de protegê-la, mas suas intenções são mais profundas e perigosas. E é nesse cenário que os caminhos de Leila e Alper começam a se aproximar, ainda que sem se cruzar diretamente. Dois corações machucados, duas almas em busca de um novo começo, caminhando sem saber que o destino já os escolheu um para o outro. Leila, olhando pela janela do ônibus, perdida em pensamentos sobre o futuro, e Alper, diante do mar, tentando encontrar forças para seguir em frente. A música ao fundo fala de amor e dor, de esperança e recomeço. Duas vidas, dois caminhos, uma só história prestes a começar. O dia amanhece novamente em Istambul,
trazendo consigo a promessa de mudanças inevitáveis. A cidade, com suas ruas agitadas, cafés cheios e o Bósforo brilhando ao sol, parece testemunhar silenciosos passos daqueles cujas vidas estão prestes a se cruzar. Leila caminha apressada pelas calçadas, carregando Yusuf no colo. O menino está animado, falando sobre a escola e os amigos, mas Leila mal consegue responder, imersa em seus pensamentos. Cada passo que dá é uma lembrança de tudo que perdeu e de tudo que ainda deseja conquistar. Enquanto isso, Alper permanece em silêncio diante da janela do apartamento. O luto pela perda de Berna o consome, e ele sente que nada será mais igual. O mundo que conhecia desmoronou, e a responsabilidade de criar Nil sozinha pesa em seus ombros. Mas dentro desse vazio, uma força começa a emergir. Uma força silenciosa, que o empurra a seguir em frente, mesmo quando a dor parece insuportável. Leila recebe a confirmação de Asmet para a viagem de trabalho. Ela sente um frio na barriga, mas também uma estranha sensação de expectativa. Há algo nesse homem que a intriga, algo no modo como ele observa, como se estivesse tentando desvendar os segredos que ela esconde. Ela respira fundo, pega sua mala e se prepara para sair. Yusuf a abraça apertado, sem entender exatamente o que está por vir, mas sentindo que sua mãe está prestes a enfrentar algo grande. A viagem de Asmet e Leila é marcada por tensão e formalidade. Asmet é exigente, atento a cada detalhe, observando tudo ao seu redor, mas também estudando Leila em silêncio. Ela percebe os olhares, sente o peso da presença dele, mas mantém a postura firme. Leila é uma mulher de coragem, embora vulnerável, e isso desperta algo em Asmet. Ele nunca encontrou alguém como ela, alguém que, apesar das dificuldades, mantém a dignidade e a determinação. Enquanto isso, Alper luta para organizar sua vida. Entre o trabalho e os cuidados com Nil, ele sente que precisa recomeçar. Engin, seu amigo fiel, insiste para que ele saia mais, conheça pessoas novas, tente reconstruir sua vida. Alper, no entanto, sente que nada poderá preencher o vazio deixado por Berna. Cada sorriso de Nil, cada palavra dela, é uma mistura de alegria e dor, lembrando de tudo que foi perdido. De volta à viagem, Leila acompanha Asmet em reuniões de negócios, traduzindo suas palavras, observando seus gestos, aprendendo seus modos. Asmet, por sua vez, parece cada vez mais fascinado. Ele a observa em silêncio, atento a cada reação, cada expressão, como se estivesse tentando decifrar não apenas a mulher, mas o mundo que ela carrega dentro de si. Leila percebe essa tensão, sente-se desconfortável, mas também intrigada. Há algo nele que desperta curiosidade, um mistério que ela quer desvendar, mesmo sem admitir. Em outro ponto da cidade, Onur continua tentando se aproximar de Berna, ainda inconsciente do acidente que já mudou a vida de Alper. Ele não sabe que o destino tem outros planos, que a vida de Berna acabou antes mesmo de poder começar sua nova história. Enquanto ele planeja, o mundo segue seu curso implacável, e as consequências de cada ação se tornam inevitáveis. Leila e Asmet passam a noite em um hotel elegante, após um dia longo de reuniões. Leila se sente cansada, mas algo dentro dela pulsa mais forte. Há uma sensação de que sua vida está prestes a mudar, de que o futuro reserva surpresas que ela não pode controlar. Asmet, em silêncio, observa Leila enquanto ela se prepara para descansar. Há um misto de admiração e obsessão em seu olhar, um sentimento que vai além da simples curiosidade profissional. Ele está começando a se envolver emocionalmente, embora tente negar para si mesmo. Enquanto isso, Alper enfrenta o luto de forma silenciosa. Ele segura Nil nos braços, tentando proteger a filha de uma dor que ele próprio não consegue conter. Cada sorriso de Nil é um lembrete do amor que ainda existe, da esperança que precisa cultivar. Ele sabe que precisa ser forte, que a vida não permitirá que ele se perca na tristeza. É nesse momento que a determinação começa a surgir, aquela força silenciosa que move os corações em direção ao que é verdadeiro.
O destino começa a traçar linhas invisíveis que aproximam Leila e Alper. Eles ainda não se encontraram, mas o universo já começou a preparar o terreno. Cada decisão, cada passo, cada escolha, cria uma dança silenciosa que inevitavelmente os levará a se cruzar. Leila, ao terminar o dia, olha pela janela do hotel para a cidade iluminada. Alper, do outro lado da cidade, contempla o Bósforo à noite, refletindo sobre a vida e o futuro. Dois mundos distintos, duas histórias separadas, mas um destino compartilhado. No dia seguinte, a rotina se repete, mas a tensão aumenta. Leila acompanha Asmet a um jantar de negócios, novamente traduzindo suas palavras, mas agora percebendo nuances em seu comportamento que antes não notara. Asmet faz perguntas sobre sua vida, sobre sua história, sobre Yusuf. Ele tenta entender quem é Leila, mas também testa seus limites, observando até onde ela vai para manter a própria dignidade. Leila, com serenidade e firmeza, responde a cada pergunta, demonstrando uma força que surpreende Asmet. Ele sente que está lidando com alguém especial, alguém que não pode ser facilmente controlado. Enquanto isso, Alper enfrenta novos desafios em casa. A dor da perda de Berna ainda é intensa, mas ele começa a perceber pequenas coisas que precisam mudar. Ele precisa ser forte para Nil, precisa criar uma rotina estável e segura, e, acima de tudo, precisa encontrar dentro de si a coragem para seguir adiante. Engin continua ao seu lado, oferecendo apoio, conselhos e, acima de tudo, amizade verdadeira. A viagem de Leila e Asmet continua. Eles visitam diferentes cidades, conhecem novos ambientes, encontram pessoas influentes. Leila observa atentamente, traduz, aprende e, acima de tudo, tenta manter distância emocional. Mas Asmet é persistente. Ele a observa em cada gesto, em cada palavra, tentando entender o que se passa dentro dela. Há algo nela que o fascina profundamente, algo que ele não consegue ignorar, algo que vai além da simples atração. Em casa, Alper começa a perceber que está sozinho, mas que essa solidão também pode ser libertadora. Ele começa a planejar o futuro, a pensar em maneiras de reconstruir sua vida, de criar um ambiente de amor e segurança para Nil. Cada passo é difícil, cada decisão pesa no coração, mas ele sabe que precisa seguir. O destino exige coragem, e Alper está pronto para enfrentá-lo. Leila, por sua vez, sente uma estranha mistura de medo e expectativa. Há algo em Asmet que a intimida, mas também a intriga. Ela percebe que está envolvida em uma situação que pode mudar sua vida para sempre, mas ainda não consegue prever como. Cada gesto dele, cada palavra, cada olhar, cria uma tensão silenciosa, carregada de emoção e expectativa. Leila observa Asmet interagir com outros, percebe a intensidade dele, a maneira como domina cada situação. Ela se sente simultaneamente fascinada e cautelosa. Há um magnetismo entre eles, uma atração silenciosa, mas ainda não revelada. O destino continua a trabalhar, aproximando-os cada vez mais, preparando o terreno para o encontro que mudará tudo. Enquanto isso, Alper enfrenta sua própria transformação. Ele começa a perceber que a vida pode oferecer novas oportunidades, que a dor não é eterna, que o amor pode renascer de formas inesperadas. Ele observa Nil brincando no jardim, sente alegria no sorriso dela, e percebe que esperança ainda existe. Cada momento com sua filha é uma lembrança de que ele deve continuar, de que precisa lutar, de que merece ser feliz novamente. Leila, de volta à cidade após a viagem de trabalho, começa a sentir que sua vida está prestes a mudar. Asmet a observa de perto, mas algo dentro dele começa a mudar também. Ele percebe que não se trata apenas de controle ou poder, mas de um sentimento que surge naturalmente, uma conexão inesperada. Leila, por sua vez, sente que algo novo está surgindo em seu coração, embora ainda não consiga nomear. O destino aproxima seus passos, mesmo que eles ainda não tenham se encontrado pessoalmente. Leila, olhando pela janela do hotel,
perdida em pensamentos sobre Yusuf e sobre o futuro. Alper, sozinho no Bósforo, contemplando o mar, refletindo sobre o que perdeu e sobre o que ainda pode conquistar. Duas vidas, dois destinos, prontos para se cruzar. A cidade de Istambul, com sua beleza e mistério, observa silenciosa, enquanto a história de Leila e Alper apenas começa a se desenrolar. E assim termina o primeiro capítulo de Asas do Amor. O destino apenas começou a unir Leila e Alper. Se inscreva no Turcaflix e não perca os próximos capítulos dessa história cheia de emoção e reviravoltas.